do Sistema Informatizado Oficial. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 46. Os procedimentos de registro e documentação dos processos judiciais e administrativos realizar-se-ão diretamente no Sistema Informatizado Oficial ou em livros e classificadores, conforme disciplina destas normas de serviço, e destinam-se, inciso 1, à preservação da memória de dados extraídos dos feitos e da respectiva movimentação processual. Inciso 2, ao controle dos processos, de modo a garantir a segurança, assegurar a pronta localização física, verificar o andamento e permitir a elaboração de estatísticas e outros instrumentos de aprimoramento da prestação jurisdicional. Artigo 47. Os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do Sistema Informatizado Oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço, emissão de certidões, ofícios, mandados, cargas de autos, etc. Parágrafo único. Para efeito de divisão do trabalho entre os escreventes técnicos judiciários, oficiais de justiça e juízes e outras providências necessárias à ordem do serviço, o sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número do processo, número de protocolo, que seguirá a série única. Artigo 48. Iniciada a operação do SAGE de utilização obrigatória pelas varas e ofícios de justiça, serão incluídos todos os programas eventualmente em uso. Subseção 2. Da segurança do sistema. Artigo 49. Os níveis de acesso às informações e o respectivo credenciamento, senha dos funcionários, para a operação do SAGE serão estabelecidos em expediente interno pela Corregedoria Geral da Justiça, com a participação da Secretaria de Tecnologia da Informação. Parágrafo 1º. É vedado ao funcionário credenciado ceder a respectiva senha ou permitir que outro funcionário ou não use-a para acessar indevidamente o sistema informatizado. Parágrafo 2º. Os escrivães judiciais comunicarão prontamente à STI as alterações no quadro funcional da unidade para o processamento da revogação ou novo credenciamento. Artigo 50. As alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidas por níveis de criticidade, cujo acesso a Corregedoria Geral da Justiça estabelecerá. Os dados retificados, alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao usuário que as realiza. Artigo 51. Os escrivães judiciais do Serviço de Distribuição e dos Ofícios de Justiça realizarão auditoria semanal no sistema, de acordo com os níveis de criticidade definidos, comunicando à Corregedoria Geral da Justiça qualquer irregularidade. Subseção 3. Do cadastramento, movimentação e controle eletrônico de processos e incidentes processuais. Artigo 52. Os distribuidores e os ofícios de justiça deverão, no Sistema Informatizado Oficial, observadas suas respectivas atribuições. Inciso 1. Cadastrar todos os feitos distribuídos ao respectivo juízo. Inciso 2. Anotar a movimentação e a prática dos atos processuais, citações, intimações, juntadas de mandatos e respectiva data, termos, despachos, cargas, sentenças, remessas à instância superior para recurso, entrega ou remessa de autos que não importem devolução, etc. Inciso 3. Consignar os serviços administrativos pertinentes, desarquivamentos, inutilização ou destruição de autos. Artigo 53. A inserção de dados no Sistema Informatizado Oficial
será a mais completa e abrangente possível, de modo que todas as ocorrências do processo físico constem do ambiente virtual, formando banco de dados que servirá de memória permanente. Parágrafo 1º. O cadastro conterá as principais informações a respeito do processo, de modo a individualizá-lo, com exatidão, qualificação das partes e de eventuais representantes, advogados e os respectivos números de inscrição na OAB, valor da causa, objeto da ação, etc. Parágrafo 2º. As anotações de movimentação processual devem ser fidedignas, claras e atualizadas, de forma a refletir o atual estado do processo e a garantir a utilidade do sistema. Parágrafo 3º. O arquivamento dos autos será precedido da conferência e eventual atualização do cadastro, para que nele figurem os dados necessários à extração de certidão. Artigo 54. Constarão do sistema informatizado, inciso 1, nos processos civis de família e sucessões da Fazenda Pública, da Infância e Juventude, de acidentes do trabalho e do juizado especial civil, o número do processo, o nome e a qualificação do autor e do réu, a natureza do feito, a data da distribuição, o número, livro e folhas do registro da sentença, quando adotado, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, anotações sobre recursos, a data do trânsito em julgado, o arquivamento, data e caixa e outras observações que se entenderem relevantes. Inciso 2. Nos processos criminais, do júri e do juizado especial criminal, o número do processo, o nome e qualificação do réu, a data do fato, a data do recebimento ou rejeição da denúncia, o artigo de lei em que o réu foi incurso, a data da suspensão do processo, artigo 366 do Código de Processo Penal, o juizado especial criminal, a data da prisão, o número, livro e folhas de registro da sentença, quando adotado, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, anotações sobre recursos, a data da decisão confirmatória da pronúncia, a data do trânsito em julgado, a data da expedição, da guia de recolhimento, de tratamento ou de internação, o arquivamento, data e caixa e outras observações que se entenderem relevantes. Inciso 3. Nos processos de execução criminal, o nome e qualificação do sentenciado com a filiação e, sempre que possível, o número do RG, as guias de recolhimento registradas, a discriminação das penas impostas em ordem sequencial, os incidentes de execução da pena, anotações sobre recursos, o inteiro teor dos julgamentos, as progressões de regime, o cadastro de comparecimento de albergados, os benefícios concedidos, as remissões de pena e outras observações que se entenderem relevantes. Inciso 4. Nas cartas precatórias, especialmente, indicação completa do juízo deprecante com o número do processo de origem, conforme padrão estabelecido pela Resolução nº 65 do CNJ, da natureza da ação e da diligência deprecada. Parágrafo 1º. Todos os litisconsortes, intervenientes e terceiros interessados, bem como seus respectivos representantes, serão cadastrados. Parágrafo 2º. Não será admitida exclusão de parte no processo, procedendo-se à sua baixa, quando necessário. Artigo 55. A qualificação das partes será lançada no sistema informatizado oficial da forma mais completa possível, com os seguintes dados disponíveis nas postulações iniciais ou intermediárias. Inciso 1. Em relação às partes nos procedimentos cíveis e aos autores de ação penal privada. Alínea A. Ser pessoa natural. O nome completo, o número de inscrição no CPF. Nacionalidade, estado civil, a profissão, bem como o endereço residencial ou domiciliar completo, inclusive CEP. A linha B, ser pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, inclusive CEP.
Inciso 2. Em relação aos acusados em ações penais públicas ou privadas. A linha A, ser pessoa natural, o nome completo, a filiação, a data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, sexo, cor, estado civil, profissão, o endereço completo da residência e trabalho, ou dos locais em que o réu possa ser encontrado, acompanhados do respectivo CEP, bem como, se houver, o número de inscrição do CPF, o número do RG, o número do RGC disponível na folha de antecedentes do réu, além de outros nomes e alcunhas utilizadas pelo acusado. A linha B, ser pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação, o número da inscrição no CNPJ e o endereço da sede, inclusive CEP. Parágrafo 1º. Quaisquer outros dados de qualificação que auxiliem na precisa identificação das partes, RG, título de eleitor, nome da mãe, etc., também serão lançados no sistema informatizado oficial. Parágrafo 2º. Incumbirá aos distribuidores e aos ofícios de justiça o cadastramento de dados constantes das petições iniciais. Parágrafo 3º. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa e também nas testemunhas de processo criminal, sejam estas de acusação, defesa ou comuns, terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, exceto quando, ao darem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz, pedirem para não haver notificação de seus dados de qualificação e endereço.